Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz de Deus a todos. Estão me ouvindo ou não? Estou ligado. Está ouvindo? Tá, né? Ok. Muito bem. Nessa terça-feira eu estou indo viajar novamente para a África. Volto dia 1º de agosto. E agradeço muito as orações dos irmãos. Por esse período que eu estarei lá. O pastor Alexandre, o pastor Gustavo, os demais presbíteros estarão aí para cuidar da igreja nesse período, né? Se você está nos visitando e não fala português, queria só lembrar que nós temos tradução ou interpretação simultânea. Para você, basta pegar um fone de ouvido lá atrás com o Luciano. E hoje a minha voz, se eu não me engano, será a voz da Grace, não é? Então, é isso aí. Se puder, algumas pessoas, aliás, fazem isso para aprender inglês, não é? Você sabia, não é? Vêm aqui, são brasileiros, querem aprender inglês, então ficam ouvindo o sermão em inglês. Você também pode fazer isso, se tiver disponível lá atrás o fone. O Salmo de 93, se você puder abrir sua Bíblia, no Salmo de 93, não sabemos quem escreveu esse Salmo, mas é um salmo de louvor, o Salmo 93, está aí no livro dos Salmos, o Salmo de número 93. A partir do Salmo 90, temos uma coleção que é chamada o quarto livro, o livro de Salmo dividido em um certo número de livros, 5 livros. Este é o quarto livro, o primeiro livro é muito pessoal, o segundo livro é um conjunto de salmos que são relacionados às nações, à própria nação de Israel. O quarto livro, que compõe o Salmo 90 até o Salmo 100, 100 e alguma coisa, são livros de louvor, de adoração, são livros litúrgicos para serem lidos, conversados, falados, cantados na liturgia da igreja, do povo de Deus reunido. São esses salmos, inclusive o Salmo de 93. Não sabemos a composição, alguns foram de Davi, 2 pelo menos, um de Moisés, mas é o Salmo 90, e diz assim aqui na minha tradução: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam-se os rios, ó Senhor, levantam os rios e o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das águas, das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar, as ondas fortes do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua palavra, o teu mandamento, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Eu confesso aos irmãos que eu havia preparado uma outra mensagem para hoje, que está no livro de Filipenses, mas durante a semana lutei muito com algumas notícias e de ontem para hoje voltei às Escrituras e eu acabei de preparar inclusive as perguntas que estão aí no seu boletim para o seu guia de estudos, pensando em tantas coisas que aconteceram essa semana e creio que Deus me trouxe ao Salmo 93. Eu fiquei pensando nesse avião que estava sobrevoando a Ucrânia e caiu com 298 pessoas. E às vezes eu fico me perguntando, onde está Deus? Eu fico pensando em algumas ordens que a justiça tem emitido constantemente a respeito da família e como o movimento sociopolítico tem, aos pouquinhos, durante algumas últimas décadas, tentado corromper o sistema da família, do marido, da mulher, dos filhos, e sendo substituído por um outro valor, que não é o valor cristão. Eu fico
imaginando aqueles cristãos que hoje tiveram um prazo no Iraque para se converterem ao islamismo, hoje ao meio-dia. Você sabe que existe uma insurgência grande, um levantamento forte no Iraque de um grupo chamado ISIS, ou ISIS, não é? Que ele está se levantando para criar um novo Estado Islâmico. E é alguém que diz que o mundo ainda não sabe o que é o terror. O mundo ainda não sabe o que é o terror, porque eles estão chegando. Ainda saberemos o que é o terror. É o que eles dizem. E eles invadiram uma região onde por centenas de anos, talvez mais de 1.500 anos, composta basicamente de cristãos. E o grupo ISIS deu até hoje ao meio-dia para que este grupo se convertesse ao islamismo, porque senão sofreriam as penas cabíveis. Mas cerca de 2 dias atrás, um prédio desabou em Sergipe, não é? Em Aracaju. Um prédio desabitado, em construção, e havia 4 pessoas lá, uma família, marido e mulher, uma menina de 11 anos e um bebezinho de 11 meses. E eles ficaram lá debaixo dos escombros, por cerca de 15 horas até que alguém descobrisse que eles estavam lá. E os bombeiros, depois de muito trabalho, 35 horas de muito trabalho, conseguiram abrir um túnel naquela montanha de concreto. E com a ajuda de um sonar que veio do exército de Brasília, conseguiram ir até que localizaram esta família. E um bombeiro entrou no meio deste túnel cavado, imagina, concreto de 4 andares, e 4 pessoas lá embaixo, por 34 horas, até que uma voz, que entrou no meio do escombro, no meio do concreto, gritou: "Você está aí? Quantos são?" "Nós estamos acima de você, mas nós vamos tirá-lo." E hoje ao meio-dia conseguiram tirar os 4 com vida. O bebezinho não aguentou, não é? E faleceu. E parece que a mãe ainda não sabe que o bebezinho faleceu. Mas essa imagem, para mim, ela representa muito um pouco das nossas lutas, e às vezes da nossa impotência diante das lutas, porque o que eu poderia fazer se eu tivesse algumas toneladas de concreto em cima de mim, e eu talvez imóvel, impotente diante de tanto tijolo e cimento e ferragem na minha cabeça, à mercê de que alguém tivesse compaixão e visitasse o meu estado miserável, sem esperança. O que eu poderia fazer se eu estivesse num avião, como eu pego amanhã, a 10.000 metros de altura, como disse domingo passado, fingindo que está tudo bem, que eu não estou com medo, e sem mais nem menos um míssil me atinge. O que eu posso fazer, se tem tanta coisa acontecendo para mudar o curso da história que Deus tem escrito, dos sonhos, da vontade de Deus para o ser humano, de recuperar a humanidade perdida. Eu já tenho dito isso, não é nos dar divindade, mas recuperar aquilo que perdemos, porque não somos mais humanos, somos como animais, que se comem um ao outro, cheio de ganância, de vaidade, de orgulho, porque isso é a fonte de tudo que vemos aí ao redor de nós, seja no nosso micromundo, ou seja, nesse mundo que habitamos, com tanta coisa acontecendo. O que eu poderia fazer se eu tivesse uma arma na minha cabeça dizendo: mude de religião? Será que isso me encorajaria a ser o que eu sou?
ou talvez revelaria ser de verdade o que eu sou. Porque tem uma diferença de encorajar e revelar aquilo que é, e que nem sempre as pessoas veem de verdade. Como é que reagimos diante do caos? E esse salmo, ele diz um pouco disso. Porque ele começa numa frase forte, que na realidade é um grito, típico, de uma resposta visceral, do estômago, da barriga, de um povo judeu. Porque não sei se você sabe, quem escreveu os salmos não era um alemão contido, um suíço contido, ou um inglês que diz, reina o Senhor. Mas era um judeu, um povo quase latino, que grita todas as suas tripas, me perdoem, para fora, e ele diz com toda a força do seu pulmão, reina o Senhor. Porque isto é uma afirmação, e o tempo do verbo e da frase é no presente, dizendo, Deus está reinando. Reina o Senhor. Ele diz isso, e ele diz no meio de um movimento de luta, que o próprio Salmo vai dizer, que existem lutas. Mas ele diz, no meio dessas lutas, Deus está reinando. O que é quando uma família se quebra? Deus está reinando. Quando eu perco o emprego, ou não tenho emprego, ou minha saúde não está boa. Se eu não quero pensar no Iraque, que as pessoas estão morrendo porque são cristãs, ou talvez lá na Guiné, onde as pessoas estão morrendo com o vírus do Ebola, mas talvez eu pense em mim mesmo, que eu ainda estou vivo, estou bem, estou com saúde, mas eu estou vivendo aquele problema particular. Que diferença isso faz para mim? Na minha segunda-feira, que diferença faz isso para mim, a hora que eu tenho que chegar em casa, e eu não tenho dinheiro para pagar a conta? Que diferença isso faz para mim, quando eu e minha esposa não estamos bem? Que diferença isso faz para mim, quando tem alguma coisa acontecendo aí, com a minha saúde, com a saúde de alguém que eu amo? Que diferença faz para mim, quando muitos cristãos hoje estão sendo forçados a engolir a uma outra crença, a ponto de bala? Que diferença isso faz para mim? Crer que Deus é rei, e não apenas que Ele é rei, mas que Ele está reinando, que é o que o Salmo diz, reina o Senhor. É uma consciência do salmista, que ele está dizendo que o povo cante isso, reine o Senhor, soberano o Senhor, como cantamos inúmeras vezes esta noite. Reina Deus, soberano Deus, Ele é o Senhor que reina. Qual a diferença na minha vida conseguir enxergar no meio de um escombro de concreto, de ferragem, de tijolos? O que diferença faz eu estar sendo engolido por esse desabamento de um prédio e lá embaixo saber no meu coração que Deus reina? Qual a diferença? Sabia que eu espero um documento tão importante, talvez um visto muito importante? Que diferença isso faz saber que Deus reina na minha vida? Porque o texto diz que Deus reina. Eu fico pensando no rei Nabucodonosor, por exemplo, que reinava quando Daniel e tantos outros judeus foram levados à Babilônia, por volta do ano 500 e alguma coisa, antes de Cristo. Talvez 490, 480 antes de Cristo. E este rei, que era dono de si, ele era o próprio Deus, e ainda ordenou que tantas pessoas adorassem outros tantos deuses, que este rei foi levado à loucura. E depois lá, quando chegou um momento de insanidade, que já não estava totalmente fora de si, não tinha nem o respeito mais da população, teve que acordar e ser chacoalhado, e o profeta Daniel diz isso de maneira tão clara no capítulo 4, quando o rei então reconhece que ele não era Deus, e que no meio de um grande caos, ele diz assim: eu bendisse o Altíssimo, eu louvei o Altíssimo, louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é para sempre, e cujo reino é de geração em geração. Segundo a sua vontade, ele opera usando o exército do céu e o exército da terra, e não há quem lhe possa deter a mão e nem dizer: o que o senhor está fazendo? O rei talvez precisou ser empurrado, colocado contra a parede, para reconhecer que havia um outro rei, muito maior do que ele. E este drama do Nabucodonosor, no fundo,
É o nosso drama. Porque eu sou um mini-rei da minha própria vida. E eu fico pensando quantas vezes Deus precisa me levar ao caos para que eu reconheça que existe de fato um outro rei, que reina. Um outro rei que é para sempre rei, porque o texto diz de maneira tão clara que reina o Senhor. Ele não apenas reina, mas ele diz que ele reina porque ele está vestido como um rei, está vestido na sua majestade, e a sua majestade, o que embeleza a sua majestade, o vestimento que diz que ele é o rei, é o seu poder. Agindo eu, quem me impedirá, diz o Senhor. Quem pode impedir de verdade, como o próprio Nabucodonosor reconhece, ele diz lá no capítulo 4 de Daniel, que toda a terra é como se não fosse nada diante deste rei de verdade. Este rei está vestido de majestade, e eu queria saber, talvez, se algum momento num exercício da sua fé cristã, você parou, porque é uma coisa que nós nunca fazemos, é parar. É orar, é nos render a Deus, a nossa vida é muito corrida. A gente vive corrido. E a gente inclusive quer arrumar as coisas enquanto corremos. A vida está uma bagunça e a gente tenta colocar band-aid enquanto anda, sem poder parar. Alguma vez será que nós já conseguimos parar e ver esse Deus vestido em majestade? Que o poder é que diz que ele é majestoso, porque o texto diz isso, que ele está revestido de poder. A sua veste não é uma roupa dessas que hoje estão e amanhã não estão mais. É uma roupa para sempre. É uma roupa que está para sempre vestida nele, que nunca será tirada dele. É o próprio poder do Senhor. E por isso é que ele está no seu trono. Aliás, ele diz que ele firmou o mundo está firme. Este mundo que está orbitando ao redor do sol, este mundo que está aí flutuando talvez na nossa imagem, este mundo que está aí está firme como deveria estar, porque Deus o colocou naquele lugar. E ele diz que Deus firmou o mundo não vacila, diz aqui o versículo, porque ele está firme. Deus é que está firme no seu lugar. Esta imagem de Isaías, capítulo 18, versículo 4, que diz que ele viu o Senhor sentado no seu alto e sublime trono, no meio de um caos, calmo como o orvalho da manhã. Que diferença faz para mim, para você, no meio de qualquer que seja o caos que eu e você possamos viver, ter esta imagem, como Isaías teve, de ver o Senhor sentado no seu trono, calmo, como o orvalho da manhã. Porque às vezes eu me envergonho de ter arrancado os meus cabelos, de estar nervoso, desequilibrado, como um doido varrido. Quando eu olho para Deus, que está vendo e vivendo comigo a mesma situação que eu estou, e Ele está calmo, como o orvalho da manhã. Talvez tenha um distanciamento entre a minha intimidade com o Senhor e o Senhor. Entre nós dois existe um distanciamento, que eu já não consigo mais ver o Senhor sentado no seu trono, revestido de poder, calmo, como o orvalho da manhã. E às vezes eu me vejo como eu fiz papel de bobo, tantas vezes, me descabelando, quando Deus está calmo, como o orvalho da manhã. Seria que a intimidade deveria trazer este céu, este pedacinho do céu, do trono do céu, para dentro do meu coração, para que a mesma paz que existe no céu, o mesmo louvor dos anjos que existe no céu, na realidade pudesse existir dentro de mim? Seria isso possível? Seria de verdade possível para nós isso? Porque o Salmo 102, que eu quero ler agora, o Salmo 102, fazendo parte desse mesmo projeto, ele diz assim, que as pessoas perecerão, mas o Senhor permanece, versículo 26. As pessoas vão envelhecendo, diz lá, como uma veste que se envelhece, uma roupa que fica velha. Você já olhou no seu armário algum dia e disse assim, minha roupa está velha, eu preciso comprar outra?
Salmo 102, versículo 26. Eles vão perecendo, o Senhor permanece. Eles vão ficando velhos como uma roupa. Mas como uma roupa, o Senhor os mudará. E eles serão mudados. Eu imagino que assim como nós olhamos talvez para os nossos inimigos, para os nossos problemas, talvez olhamos para um escombro enorme de concreto que está em cima de nós, ou para um movimento que está acontecendo diante de nós que nós não gostamos, ou olhamos para um míssil que atinge um avião, ou olhamos para um grupo que quer converter à força o outro grupo. Olhamos para isso tudo e talvez a resposta de Deus seja assim: eu estou firme, a minha roupa não muda. É o meu poder, é a minha majestade. Mas eles, assim como você troca de meia todo dia, eu espero que troque, eles serão trocados também. Hoje eles estão, amanhã não estão mais. Eu estou aqui observando este processo, mas não distante, não um Deus que não interfere, que não intervém, um Deus que não ama. Não pode existir, como dizem por aí, um Deus que não intervém. Não pode existir, como dizem por aí, um Deus que não põe a mão na nossa história, que não corta o concreto e não entra onde estamos. Não pode, porque é incoerente, é um paradoxo, é uma contradição, não combina com o amor de Deus. Porque Deus não fica lá inerte esperando que alguma coisa aconteça. Porque quem ama faz, quem ama dá, se doa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que se deu, Ele age, o amor de Deus está em ação contínua, constante, eternamente. Este é o Deus que, como diz Tiago, não muda, não tem sombra de variação, é o mesmo Deus. E este Deus, Ele age na história do Iraque, Ele age na história dos aviões, Ele age na história da família lá em Sergipe, Ele age na minha história. Deus age, Ele corta o concreto, Ele entra na história, Ele interfere na minha história. Este é Deus. E este Deus, por causa do seu amor, tantas vezes Ele diz: eu troco a roupa das pessoas, eu tiro as pessoas. O apóstolo Paulo diz, Ele estabelece rei, Ele tira rei. É Deus quem faz essas coisas. O sistema está aí há tantos milhares de anos, tentando da mesma maneira quebrar a porta da igreja, quebrar a história da igreja, quebrar a mensagem da igreja, destruir a igreja. Mas Jesus disse para Pedro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, jamais, porque esta é a verdade eterna de Jesus, que Ele estabeleceu, sobre Ele mesmo que é a rocha. Que diferença faz para você crer que Deus está reinando? Mas a minha pergunta é: qual foi a última vez que você soube que Ele reina e que você viu Ele reinando? Mas as nossas vidas são tão corridas, somos tão preocupados com outras questões, que não conseguimos parar e ver Deus diante de nós. Não conseguimos, não dá tempo, estamos distraídos com tantas coisas. Eu já disse que uma vez estava indo para Costa Rica com o Samaritan Spurs, e eu estava com um amigo chamado Dale, que trabalhava lá comigo. E nós estávamos aqui no aeroporto de Houston, no Texas. E aí ele falou assim: Jaime, me espera aqui que eu vou comprar um café para nós. Então ele foi comprar um café. E aí estou eu aqui no meio lá de um lugar assim, que é assim lá em Houston. E aí eu estava lá esperando no avião, no lugar esperando o Dale voltar. E de repente o Dale volta todo esbaforido, não é? E aí ele vem com aquele café: Jaime, você não viu quem estava do seu lado? Eu falei: quem estava do meu lado? Eu não sabia. E ele disse que tinha uma moça famosa de Hollywood, conhecida, que estava do meu lado. E não apenas isso, estava ela e os pais e todo mundo tirando foto dela. E ela estava do meu lado e eu esperando o Dale. Talvez eu saí na foto de um monte de gente. O pessoal acha que eu sou o guarda-costas dela, dá uma olhada. Mas eu não vi. Eu estava tão distraído que o Dale voltasse, porque o nosso avião ia sair rápido, e a gente não podia perder o avião por causa de um café, que eu nem tomo. Que eu não vi a moça. Azar dela. Mas talvez nós não temos essa noção de que a firmeza do mundo, o mundo está firme, ele diz, porque ele está no seu trono. E talvez o seu mundo estaria mais firme
diante das lutas, estaria mais firme se você também soubesse que Ele está no trono. Assim como que cosmologicamente Ele sustenta o universo. Isaías diz que Ele chama as estrelas pelos nomes, o salmista diz isso. Miríades, milhares de estrelas. Assim como Ele governa o universo, Ele também quer governar a sua vida. E assim como Deus está firme, porque Ele está firme, o mundo está firme, talvez você não esteja firme, porque você ainda não teve a visão de que Deus está firme. Talvez vender um outro Deus para você, e não esse da Bíblia. É interessante que o Antigo Testamento não faz provisão nenhuma para que celebre-se a coroação de Deus. Assim como Marduk, por exemplo, e outros, que têm datas estabelecidas para separar o dia que eles viraram Deus. Quando você lê Levítico, o livro de Levítico, no capítulo 23, por exemplo, e Moisés estabelece todas as festas santas que Israel sempre deveria comemorar, sempre, o tabernáculo, o Pentecoste, e por aí vai. Todas as festas das tendas, das luzes, todas elas, a Páscoa. Você não vê em lugar nenhum Moisés estabelecendo, celebre o dia que Deus virou Deus. Celebre o dia que Deus será Deus. Não. Porque Deus é Deus. E o texto diz que Ele é de eternidade a eternidade. Muito antes lá. Se a Bíblia diz que o Satanás é um ser milenar que corre por aí, por volta da terra, ao redor da terra, e tenta talvez literalmente infernizar a nossa vida, Deus não é milenar, Ele é eterno. Ele é eterno, sempre vestido em majestade. O profeta mesmo Isaías, também no capítulo 6 de Isaías, ele diz assim, eu vou ler para os irmãos aqui, o capítulo 6 de Isaías. No ano da morte do rei Uzias. Imagina que Isaías diz assim, um rei morreu. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes, a bainha das suas vestes, enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam um para o outro, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É o que Isaías viu. E talvez você diga assim, isso aí é só para Isaías. Não. Isso é para todo aquele que crê que este é Deus. Aí, o salmista passa a dizer que não apenas Deus reina e está vestido em glória e poder, e Deus reina de eternidade para sempre, porque Ele reina, o mundo que Ele governa está firme. Ele governa você. Deixe-me ver das suas reações no momento das suas crises. Ele diz, levantam os rios ao Senhor. Levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. É interessante que ele está dizendo alguma coisa aqui, que ele é repetitivo, poética, mas intencionalmente ele diz, levantam os rios, levantam os rios, levantam os rios, dando a intenção que essa intensidade do rio se levantar não diminui. De que parece que piora, hoje está ruim, amanhã vai piorar. Amanhã vai piorar, como o próprio apóstolo Paulo diz, que aquele que faz mal fará mais mal ainda, pior ainda ele fará. Quando for tirado aquele que segura, se a igreja, o Espírito Santo forem retirados da terra, o mundo será tomado pelo maligno, mas o mal se multiplicará, a Bíblia diz. E o salmista diz, olha, os rios se levantam, os rios se levantam, os rios se levantam. São as suas ondas, os seus vergalhões. Deus está demais. Quando eu acho que está melhorando, vem outra. Você já esteve na praia alguma vez? E você leva aquele, como é que chama? Um caixote, um caldo, depende de onde você é no Brasil. Lá em Apiaí dizia assim, qualquer coisa, né?
no mar de Apiaí. Bom, não tem mar em Apiaí. Mas você toma lá aquele tombo com a onda, e quando você vai levantar, vem uma outra em seguida e te derruba de novo. E quando você vai levantar, vem uma outra e te derruba de novo. Às vezes até esperando um momento de vulnerabilidade, que você está frágil, aquele é um momento em que ele pode de verdade te derrubar. Você diz: Deus, o que está acontecendo? Parece que não vai acabar nunca, esse capítulo está longo demais. Quando é que alguém vai colocar um ponto final neste capítulo, ou virar a página e começar alguma coisa nova? Não aguento mais ouvir a mesma história todo dia, todo dia. Ah, é o dinheiro, ah, é a saúde, ah, é a família, ah, é o fulano. Sempre, todo dia, todo dia, todo dia. Agora compare isso com a eternidade. E quem diz que não vai ser todo dia? E quem diz, inclusive, que a luta talvez não dure para sempre, até o seu último dia? Não sei. Porque o cristianismo não diz em nenhum lugar que nós seremos colocados numa redoma e protegidos de tudo que está ao nosso redor. A Bíblia diz que o sol e a chuva nascem sobre todos, justos e injustos. Nós estamos aqui na terra, vivendo aqui na terra, colhemos o efeito do pecado que corrompeu a terra. Colhemos o efeito do pecado que trouxe a enfermidade, que trouxe a morte, trouxe a inimizade, que distorceu os nossos valores, nos fez corruptos, nos fez egoístas, e por aí vai. Levantam-se. Parece que não acaba mais a luta. Será mesmo que não acaba mais? Porque no meio de uma onda que vem, e vem de novo, e vem de novo, o salmista consegue olhar no meio das ondas, e ele diz que Deus está acima delas. Ele diz que Deus está bem acima delas. Ele diz: os rios se levantam, no versículo 3. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso. Que frase! Talvez a frase mais importante do Salmo. É uma declaração diante de um tombo, e de outro tombo, e de outro tombo. É uma declaração de que o Senhor é mais poderoso. Ele me derrubou, é verdade, mas Deus é mais poderoso. Quando você acha que eu fui, como é que diz no MMA aí, terminado? Como é que diz? Finalizado. Eu fui finalizado. Não, Deus é mais poderoso. Não acabou. Não acabou ainda. O chão está cheio de sangue. Levei pancada de todo lado. Deus é mais poderoso, diz. Deus está acima, ele diz. Ele está acima, nas alturas. Ele não está no nível do chão como nós estamos. E porque ele não está no nível do chão, ele não é vencido, como nós somos. Os rios se levantam. O Salmo 46, versículo 6 diz que as nações tremem com suas lutas. Tremem. Bramam os rios. As nações se chacoalham. Mas sabe o que? O Deus emite a sua voz e elas se derretem. É o que diz. Você já imaginou isso? Você de alguma maneira pela fé podendo imaginar, crer, ver os seus problemas, suas lutas se derretendo ao som da voz de Deus? Mas Deus, nas alturas, Ele é mais poderoso do que elas. Eu me lembro agora de Isaías, quando lá no capítulo 57, se eu não me engano, no meio de uma Jerusalém desolada, de uma Jerusalém que estava cercada pelos inimigos, fome havia em Jerusalém, guerra por todos os lados, um país dividido, corrupto, um país que nem buscava mais a Deus. Jerusalém, era assim que vivia na época de Isaías. Mas naquela hora, vem Isaías e diz assim: desperta Jerusalém, acorda Jerusalém, acorda, porque Deus reina, diz lá no capítulo 57, versículo 7, se eu não me engano. Desperta, acorda, porque Deus reina. E ele diz, no meio de um caos, Isaías diz: quão formoso são, os pés daqueles que anunciam as boas notícias. E a boa notícia é, ele diz, Deus reina. Desperta,
Acorda, enxergue este Deus no meio do caos. Olha entre as ondas, olhe entre as nuvens, entre o concreto, olhe, Deus reina. É o que o Salmo está dizendo. Acorde para esse fato. Não fique pensando no seu caos. Mas creia que lá, naquele lugar, Deus reina. Ele é mais poderoso do que o bramido das águas, do que os vagalhões do mar. Deus reina. Quando ele chega a essa conclusão, ele diz: realmente, Deus, fiéis são os teus estatutos, fiéis são os teus mandamentos. Mas na realidade ele está dizendo: firme é a tua palavra. É isso que ele está dizendo. Firme, não muda. Eu dei ordem, assim será. É como aquele bombeiro que gritou: eu estou acima de você, eu estou indo a buscar, eu vou lá. Ele diz assim: fiéis são os teus testemunhos, firmes são os teus testemunhos. E vendo a beleza de Deus no meio de um turbilhão de água, eu consegui chegar à seguinte conclusão: minha única resposta a essa fidelidade de Deus, que não me abandonou no meio de um caldo, de um caixote, de uma caída, de uma queda, Deus que não me abandonou, a minha única resposta é a santidade. Ele diz assim no último versículo: a tua casa convém a santidade. Outra tradução diz que a santidade é o que embeleza perpetuamente a casa de Deus. Embeleza a tua casa. É a mesma palavra usada por Isaías: quão bonitos são os pés dos que anunciam as boas novas. Para mim a chave está aqui. Porque a santidade, ela, ao mesmo tempo que ela é fruto de, ela gera também intimidade. Santidade, ela é provocada pela intimidade. Mas ao mesmo tempo, quanto mais santidade, mais intimidade. E quando vivemos esse processo de santidade, o texto diz, é aí que eu consigo ver que Deus reina, mesmo no meio do turbilhão das águas. A nossa única e melhor resposta para Deus fiel e firme, que governa no seu trono com poder, no meio dos turbilhões de águas, é a nossa santidade. E talvez quando você pense em santidade, você é levado a pensar a respeito da sua vida sexual, mas eu queria que você expandisse e pensasse muito mais do que isso. Porque santidade significa que você foi separado para Deus. Então qualquer coisa que você usa que não é para Deus, você está adulterando o uso que você foi proposto. Se você usa as suas mãos e você não honra a Deus com elas, ou a sua mente, o seu intelecto, o seu coração, ou o seu corpo, então você está adulterando aquilo que deveria ter sido usado de uma outra maneira, em tudo. O seu tempo, o seu dinheiro, a sua fidelidade, os seus valores. Santidade é essa consciência de que nós pertencemos a um Deus santo. Santidade é essa consciência que no meio de um barulho gigante que as águas fazem ao nosso redor, de todo tipo de pressão que recebemos de todos os lados, no meio disso tudo, porque somos pressionados a abrir mão da nossa santidade o tempo todo, a santidade ela diz assim: não, eu consigo ver que existe algo muito maior e superior do que isso, que é o Senhor que reina. Nós temos os nossos defeitos, resultado do pecado, que nós não somos perfeitos, mas nós temos que lutar contra eles. Não podemos ceder. Não é porque, como eu disse outras vezes, a síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, eu nasci com essa tendência, eu nasci com este problema, então eu nasci assim, eu vou viver assim. Não, eu nasci assim, mas esse não é o ideal de Deus para você.
o processo da santidade recupera, traz de volta, restaura aquele ideal que Deus quer para você. E quando você se entrega a este ideal de viver uma vida santa, uma vida que ornamenta o Evangelho de Cristo, como Paulo diz a Tito, quando você vive esta vida, e Paulo também diz em 1 Coríntios, capítulo 3, que nosso corpo é o templo do Deus vivo, e que é sagrado, é santo. Quando temos essa consciência, sempre teremos diante de nós a visão de que Deus reina. Porque quando conseguimos enxergar, ver, conhecer no nosso coração que Deus reina, nós vamos enfrentar as lutas, as ondas, as águas, o barulho, com uma outra postura. Por causa da santidade, vemos Deus que reina. Por causa da nossa ausência de santidade, o nosso esfriamento, a nossa distância, nós vemos mais as ondas do que o Deus atrás dela. Interessante que aqui diz que uma multidão de águas, não é? Muitas águas, os rios se levantam. Apocalipse 19 diz que eu vi como uma multidão de águas, um povo que dizia, o Senhor reina. Capítulo 19, o Senhor reina. Se você e eu pudéssemos fazer parte desta multidão de águas, não de barulho, mas de gente que proclama, é verdade, eu vi o Senhor, Ele reina. Eu queria terminar, e vocês me perdoem a limitação deste exemplo que eu vou dar. Mas, mais ou menos no ano 1060, cerca de 1000 anos atrás, quando a Espanha lutava pela conquista contra os mouros e tantas outras minorias que lutavam para que se formasse um país que nós conhecemos hoje como Espanha, havia ali tanta gente brigando por aqueles territórios, inclusive 2 irmãos que se proclamavam rei na Espanha, e brigavam entre si, 2 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um homem se levantou chamado El Cid, e ele lutou muitas e muitas batalhas para a unificação da Espanha, porque ele queria ver um país. E ele lutou inúmeras vezes e acabou morrendo naturalmente. Mas ele morreu num momento crucial de uma batalha difícil, em que os mouros estavam tentando invadir o que é hoje a Valência, na Espanha. Mas ele estava morto. E quando a notícia se espalhou que El Cid estava morto, o povo desanimou. E o povo agora, diante dos mouros invadindo a Valência, começaram a ceder e dar um passo para trás, deixando que a Valência fosse invadida e se tornasse propriedade de um outro povo. Até que a esposa de El Cid teve uma ideia. Colocou ele numa armadura, como um herói e um guerreiro que ele sempre foi. Colocou uma tábua nas suas costas para que ele ficasse ereto. E amarrou ele no cavalo. E pediu que alguns soldados ficassem ao redor dele. Colocou uma bandeira da Espanha das suas mãos. E aquele que sempre gritava, castelhano, sigam-me. Se você é desse país e deseja isso, vem atrás de mim. E com tapa no cavalo, abre os portões de Valência e lá de dentro sai um cavalo, montado um homem morto, a figura de El Cid segurando uma bandeira que ninguém sabia que estava morto. E ao ele passar pela multidão, o povo quase que ouve a sua voz dizendo, castelhanos, sigam-me. E o povo se levanta e recobra o ânimo, fica de pé e vai e investe-se contra os mouros e ganha a guerra. É o que a história diz. Por causa da visão que tiveram de um homem guerreiro sobre o cavalo. Tirada todas as devidas proporções, talvez quando você pensa em ceder, você pudesse imaginar, Deus reina.
você recobrasse o ânimo, a força, e enfrentasse o dia de amanhã, mas sobretudo usando a arma do Senhor, que é a santidade. Vamos orar? Você pode ficar de pé comigo nesse momento, por favor? Ó Deus, nosso Pai bendito, nós te damos graças pelo teu amor que é derramado sobre nós. É bem verdade, e o Senhor sabe, porque a tua palavra diz no Salmo 116 que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, não somos de aço, de ferro, nós somos pó. Nós choramos, não aguentamos. Nós somos como esse povo judeu, visceral. A gente às vezes não é muito equilibrado como devia ser. E tantas vezes cedemos nas lutas. E o Senhor bem sabe, porque a tua palavra diz que em tudo o Senhor foi experimentado como nós, através de Jesus Cristo. O Senhor bem sabe que as nossas lutas são difíceis muitas vezes. Às vezes queremos ceder, não queremos lutar mais. Às vezes achamos que o Senhor não ouve mais a nossa voz, porque já se passaram tantos dias, tantas semanas, talvez anos, e a história não muda. Quando já pensamos que talvez só a morte seja a resposta, vem o Senhor e nos lembra que o Senhor reina, que o Senhor governa sobre a terra. E o meu pedido esta noite, Senhor Deus, é que assim como o profeta Isaías viu, no meio de grande desolação, no meio de um grande desânimo que se abateu sobre Jerusalém, ele viu o Senhor assentado sobre o seu trono, alto e sublime, rodeado de anjos que gritavam e cantavam que o Senhor é santíssimo, e ao mesmo tempo o Senhor estava calmo e tranquilo, porque o Senhor nunca terá os teus planos frustrados, porque o Senhor reina soberano, e a tua vontade sempre é feita. Talvez ela não seja feita na terra, assim como já é feita no céu, mas nós estamos aqui como teu povo, agentes do reino, para que assim como a tua vontade já é feita nos céus, ela seja feita aqui também. Mas assim como Isaías viu o Senhor reinando, ensina-nos, dá-nos a visão pela fé, de que o Senhor reina no meio do nosso caos, no meio das nossas lutas, dos nossos pedidos, das nossas súplicas, sejam elas quais forem, não importa o tamanho delas, elas que nos distraem de olhar para o Senhor, elas que tiram os nossos olhos do Senhor e atraem os nossos olhos para si mesmo. Eu te peço, Senhor Deus, ensina-nos no meio do caos, olhar o Senhor, ouvir a tua voz, e poder programar pela fé, proclamar que o Senhor reina soberanamente. Senhor Deus, eu sei que para vermos a tua glória, precisamos estar vestidos de santidade, porque o Senhor que está vestido de glória e poder, o texto diz que a única coisa mais que pode embelezar o teu templo santo é a santidade. E a tua palavra mesmo diz que devemos buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu peço, Senhor, antes que possamos ter visões talvez irreais, fantasiosas, possamos nos vestir de santidade, porque isso convém ao Senhor e ao teu povo. É isso que mais cabe na tua casa, é isso que precisa existir na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, é isso que precisa existir neste lugar, a maneira como falamos e lidamos uns com os outros, que possamos nos revestir, embelezar de santidade,
porque nos aproximamos de Ti e podemos ver a realidade, não das ondas, porque apesar de elas serem reais, o Senhor nas alturas é muito mais poderoso do que elas. Dá-nos esses olhos para enxergarmos assim. Quanto mais Te vemos assim, tanto mais viveremos a santidade. E quanto mais buscamos a santidade, tanto mais vemos o Senhor. Consola os nossos corações, Pai. Ouve as nossas orações. Enxuga as nossas lágrimas, eu Te peço. Que essa noite o Senhor renove os nossos sonhos. Sonho de salvação, que de todos é o mais importante. De que pessoas queridas se entreguem a Jesus, para que possam de fato viver. Restaura a nossa saúde física, emocional, espiritual. No momento da nossa fraqueza, visita-nos e fortalece-nos. Faz em nós aquilo que nós não podemos fazer, para que o consolo que recebemos do Senhor também possamos consolar outros. E assim, nesse processo da glória do Senhor e da nossa santidade, o Teu reino se espalha, somos consolados e o Senhor é glorificado. Que o Senhor vá diante de nós, como esse general que montado num cavalo nos chama, aqueles que são meus, que me sigam. Que o Senhor vá sobre nós, como Deus que reina nas nossas vidas. Que o Senhor vá ao nosso lado, como companheiro, como amigo de todos os dias, que nos lembra que o Senhor reina. Que o Senhor vá por detrás de nós, como guarda que protege a nossa casa. Por debaixo de nós, como a rocha firme sobre a qual construímos os nossos sonhos, a nossa vida, sobre o qual pisamos e caminhamos as nossas aventuras contigo. Que o Senhor vá dentro de nós, com aquela paz que existe no céu, que existe aqui hoje no meio das ondas. É assim que eu peço, para a Tua glória, para o nosso bem e para a edificação do Teu reino, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, uma semana abençoada. Se você puder dizer para alguém assim: Deus reina, viva assim em nome de Jesus. Amém.